Olá, seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Aqui quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa, administrador do canal. E nessa oportunidade eu quero falar de um assunto também muito importante da Palavra de Deus, acerca do arrebatamento da igreja. Há muitas dúvidas. Todos nós, unanimemente, cremos que Jesus retornará uma segunda vez, como nos diz a sua palavra. Mas acerca dessa segunda vinda há várias nuances, diferenças quanto ao momento exato da sua vinda. Por exemplo, eu sou da visão pré-tribulacionista, ou seja, creio que a igreja não passará pela tribulação, ou seja, creio que Jesus vai retornar para levar a sua igreja antes do início da tribulação. Sendo assim, para os pré-tribulacionistas, no qual eu sou, a segunda vinda de Jesus Cristo se divide em duas fases. Primeira fase da segunda vinda, Jesus vem para a igreja. Segunda fase da segunda vinda, Jesus vem com a igreja para a terra, para livrar o povo de Israel do anticristo. E para Cristo também reinar na terra durante 1000 anos, no chamado milênio. Outra visão também, uma visão também bastante discutida, é a visão pós-tribulacionista, na qual crê que Jesus retornará uma segunda vez também, mas Jesus retornará durante o fim da tribulação de 7 anos, período probatório de Deus para o mundo, para Israel. E esse ponto de vista, essa vertente, ela não divide a segunda vinda de Jesus em duas fases, mas ela crê somente em uma única fase da segunda vinda de Jesus, quando ele retornará em glória na terra. Só que o que eu quero frisar aqui é sobre o ponto de vista pré-tribulacionista. Por que eu creio na visão pré-tribulacionista? Alguns estudiosos, para corroborar a sua visão pós-tribulacionista, ele diz: não, mas a igreja ela vai passar pela tribulação, porque a igreja sempre passou por tribulação, sempre foi atribulada. E eu concordo que a igreja, desde o seu início, ela vem sofrendo tribulações e perseguições. Só que há um detalhe: a tribulação que a igreja vem passando, ela não vem de Deus. Ela é ocasionada pelo homem, pelo mundo, por Satanás. Bem diferente da tribulação de 7 anos. A tribulação de 7 anos ela vai ser direcionada pelo próprio Deus. É o castigo de Deus para o mundo, para o homem, para o pecador e para a restauração de Israel, para que Israel venha receber o Messias que eles rejeitaram. Então, a igreja não passará pela tribulação. Por quê? Porque a tribulação é o castigo de Deus, não é mais o castigo do homem. E olha só o que Jesus ele escreve aqui em Apocalipse, escrevendo para a igreja de Esmirna, para a gente entender melhor. A igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo, olha só, é o diabo, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa tribulação, esses 10 dias, não são 10 dias literais. A igreja, desde o seu início, ela passou por 10 períodos históricos de perseguições, durante 10 reinados de imperadores pagãos romanos. Durante esses 10 reinados, até chegar em Constantino, a igreja foi perseguida por 10 imperadores, por 10 períodos. Mas não foi Deus, foi o diabo. Então, a tribulação da igreja, até agora, ela tem sido proporcionada, originada pelo mundo e pelo diabo. Só que a tribulação, a ira vindoura de Deus, não vem do diabo, vem do próprio Deus. Eu quero também ler Lucas capítulo 21. Versículos 35 e 36, para tentar corroborar, na verdade corroborar, comprovar, validar o que eu estou dizendo. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Olha o versículo 36.
Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus Cristo nos manda orar e vigiar, para que nós possamos escapar de tudo que Jesus vem relatando aqui. Guerras, tribulação, ao qual nunca houve na terra e nunca mais haverá. Essa tribulação, irmãos, ela vai ser tão grande que, se a gente for analisar a história de Deus, ele varreu, destruiu o mundo com um dilúvio. E o dilúvio dizimou toda aquela humanidade que existia na época. Mas esse período, esse dia da ira de Deus, ele é tão grande que o dilúvio nem se compara a esse dia. De tanto sofrimento. Até para o próprio povo de Deus, que estará no momento da tribulação de 7 anos. Israel, aqueles que se converterem durante a tribulação, será um momento de perseguição intensa. Será um momento de apostasia. Será um momento que o anticristo decretará um decreto para a morte de todos aqueles que se declararem contra o seu império. E naturalmente a igreja nesse momento ela vai se prontificar, porque a igreja ela vai ser contra o anticristo. Porque o anticristo vai exigir adoração e a igreja só adora um único Senhor. Por isso a igreja vai ser martirizada, perseguida e morta durante o período da tribulação. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Por que eu creio que a igreja não passará pela tribulação? Olha o que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha só, Paulo está dizendo, Paulo cria também isso, Paulo cria que Deus não nos deixaria provar da ira vindoura, porque a ira de Deus não é destinada para a igreja, é para o mundo, para a restauração de Israel. Para a igreja compete esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. O que Paulo diz. Aliás, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O destino da igreja não é a ira, o que Paulo está dizendo, mas tomar posse da salvação, o escape de Deus, que é o arrebatamento, o momento que Deus vai transladar, vai levar a igreja da terra para os céus e vai dar início à chamada tribulação. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A palavra do escape, da salvação, do arrebatamento é um consolo para a igreja, porque a igreja não passará pela tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Deus promete para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, irmão, é a tipologia da igreja perfeita. A igreja de Cristo, a igreja que será arrebatada. A igreja que tem pouca força, mas confia plenamente no Senhor. A igreja que guarda a palavra, que evangeliza. E a igreja fiel, irmãos, que não nega a palavra, que vive a palavra, que guarda a palavra da perseverança. Olha o que Deus diz no versículo 10 do capítulo 3. Uma promessa que Deus dá a essa igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus aqui promete para essa igreja fiel, que guarda a palavra da perseverança. Deus promete guardá-la desse momento de ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. E também tem 2 Tessalonicenses, irmãos. 2 aos Tessalonicenses. Por que eu creio que a igreja não passará pela tribulação? Olha o que Paulo diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Irmãos, dois sinais bem distintos assinalarão o momento do fim. Um momento, algo que será um sinal que vai determinar que realmente o mundo está passando pela ira de Deus, que é a vinda da apostasia, o abandono da fé. No momento da tribulação, as pessoas vão publicamente declarar ser adoradoras do anticristo, do diabo, de Satanás. Esse momento será um momento de apostasia, onde o mundo adorará o anticristo como seu Deus. Apostasia, abandono da fé, afastar-se, desviar-se. E outro sinal distinto é a vinda do filho da perdição, que nós conhecemos também como anticristo. O anticristo ainda não foi revelado, está em oculto. Só que o mistério da iniquidade já opera. Paulo diz que só há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Então, é necessário que esse que está impedindo o anticristo de se revelar na sua plenitude, esse restringidor do anticristo, é necessário que ele saia de cena, para que o anticristo venha aparecer. Quem é esse restringidor? É o Espírito Santo na igreja, trabalhando pela igreja, porque o Espírito Santo trabalha, se movimenta por intermédio da igreja. O Espírito Santo, ele fala por intermédio da igreja. Por isso que João em Apocalipse vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem, porque a igreja fala daquilo que o Espírito Santo expressa no coração da igreja. E se nós formos analisar o livro de Apocalipse, eu já encerro. No capítulo 4 de Apocalipse, João, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que vê uma porta aberta nos céus e uma voz como de trombeta, a qual ele ouviu falar dizendo: João, vem, sobe aqui. E a Bíblia diz que João, no versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito e me vi diante de um trono. No capítulo 4 de Apocalipse, João diz: e depois dessas coisas, novos acontecimentos. João entra aqui em novos detalhes da revelação de Deus. Ele vai entrar aqui em uma nova ambiência. João, até o capítulo 3 e o início do capítulo 4, João está na terra. Só que no capítulo 4, João é convidado a sair da terra para ir para os céus. João representa ali, nada em Apocalipse, irmão, é por acaso. Tudo tem um significado. João simboliza a igreja fiel, que testemunha do Senhor Jesus e é perseguida. No capítulo 4, o Senhor Jesus convida João para assistir os próximos eventos do livro de Apocalipse da revelação no céu. Então João é arrebatado. João representa a igreja que está sendo arrebatada. Observe que no capítulo 4, João sobe aos céus. E no capítulo 6, Deus ele começa a abrir os selos. E do primeiro selo, adivinha quem sai? Um cavaleiro montado em um cavalo branco. Quem é esse cavaleiro? Não é Jesus, esse cavaleiro é o anticristo. Observe que no capítulo 4, João sobe no céu. Olha a cronologia. E no capítulo 6, abre-se o primeiro selo e o anticristo aparece, montado em um cavalo branco. É uma cronologia também que está em 2 Tessalonicenses. João, simbolizando a igreja, sai de cena, vai para o céu. Capítulo 6, a igreja já não está na terra, está no céu, e o anticristo ele é revelado, é lhe dado o tempo de trabalhar. E Deus lhe envia a operação do erro para aqueles que rejeitaram a verdade do evangelho e que poderiam serem salvos, para que eles creiam na mentira. Então, a igreja precisa ser arrebatada para Deus dar início à tribulação. E o que marcará o início da tribulação é isso, é a vinda do anticristo, a revelação do anticristo, porque hoje o anticristo está em oculto, ele não se revela, não aparece. O mistério da iniquidade já tem trabalhado, preparando o ambiente para a chegada dele. Mas ele ainda não apareceu, por quê? Porque a igreja ainda está na terra. Quando a igreja for levada, então sim o anticristo aparecerá. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a posse da vida eterna. Por quê? Porque a igreja que guarda a palavra da perseverança, Deus também o guardará da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então a palavra, irmãos, a visão pré-tribulacionista é correta, é bíblica, é aquilo que Deus tem nos dado como esperança. Então que os irmãos possam crer e abraçar essa palavra, essa promessa, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa lhes abençoar, que os irmãos possam dar um like e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.